pessoal, bem-vindos ao Mente Reflexiva, um espaço para você refletir e aprender sobre a psicologia toda semana. Hoje a gente vai falar dela, né? Da querida aqui, que é a ansiedade. Provavelmente se você clicou nesse episódio, você quer aprender um pouco mais, você quer entender como é que funciona. E eu, como psicóloga, eu tenho a tendência de explicar, assim, para os meus pacientes o que é a ansiedade, que eu acho sempre legal da gente partir da mesma base, porque muitas pessoas que podem estar me ouvindo aqui não sabem o que é a ansiedade. Você já se perguntou o que é a ansiedade? Provavelmente você sabe o que você sente. Mas aqui nesse episódio eu quero te explicar o que é, pra gente começar a entender as nossas emoções e entender o que o nosso corpo tá pedindo pra gente fazer, pra gente cuidar melhor da gente. Então, bom, bem, é um episódio aqui pra gente se conhecer e cuidar melhor da gente, que eu acho que é o que eu tento fazer todos os episódios aqui. De dar mais ferramenta pra vocês, mais repertório pra vocês cuidarem de vocês. E o episódio de hoje eu vou usar como referência o Manual Clínico dos Transtornos Psicológicos, escrito pelo David Barlow, só que eu vou usar a segunda edição. Se você é psicólogo, se você é profissional de saúde, ou se você é um curioso sobre psicologia, o Barlow, ele é um psicólogo de referência em pesquisa, então se vocês quiserem dar uma olhada, esse livro, ele é um pouco mais técnico, mais teórico, mais acadêmico. Então, se você não é muito da área da saúde e não tá a fim de ler um texto um pouco mais pesado, fica aqui nesse episódio com o recorte que eu vou trazer aqui desse livro. E para quem for curioso aí ou tiver a fim de estudar um pouco mais, eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link para vocês darem uma olhada no livro. Então, começando do começo, né, eu acho que todo mundo que clicou aqui nesse episódio conhece o sentimento da ansiedade, né? Eu acho que não tem uma pessoa aqui que não tenha experienciado algum grau de ansiedade. Seja assim por estar entrando numa sala de aula quando tem uma prova e você fica mais nervoso, né? É uma ansiedade. Ou por acordar no meio da noite, sabendo que você ouviu um ruído, pode ser alguma coisa, sabe? Um fantasma, alguém entrou na casa, assim. Então, tudo isso é ansiedade. Tudo isso é ansiedade, mas o que muitas vezes a gente não tem noção é que a ansiedade, ela também pode trazer outras sensações além desse alerta, desse nervosismo, né? A ansiedade, ela também pode trazer fortes tonturas, ela pode trazer umas manchas, assim, quando a gente tá vendo, borrões nos olhos, dormências, formigamentos, os músculos duros, assim, sabe? Quando a gente tá todo travado e quase paralisado. Esse sentimento de falta de ar, né? Que é horrível, né, gente? Que pode até evoluir, né? Dependendo do grau de ansiedade que você tá sentindo, pra uma sensação de sufocamento, asfixia. E é importante a gente começar a entender que isso também pode ser ansiedade, também é um sintoma de ansiedade. Não só o que você sentiu naqueles exemplos que eu dei, mas isso também. E quando a gente não entende normalmente essas sensações como ansiedade e a gente fica meio, cara, por que eu tô sentindo isso daqui? Corre até o risco da ansiedade aumentar até níveis de pânico, né? Da gente ter um ataque do pânico. Aqui eu não vou focar muito nesse episódio sobre crise de ansiedade e ataque do pânico, que são momentos que a gente tá sentindo ansiedade mais aguda, mas são momentos que a ansiedade, ela atinge níveis muito altos que a gente pode até pensar que a gente tá tendo uma doença, que a gente pode morrer. Então, tudo isso é ansiedade em graus diferentes. Pra gente já começar a entender o que é a ansiedade, né? Os sintomas. E a ansiedade, gente, o que ela é, né? Nada mais é do que uma reação ao perigo ou à ameaça que o nosso corpo tem. Então, a ansiedade, ela é um mecanismo de proteção. Cientificamente, né, essas ansiedades mais de curto tempo, né, não essas crises, elas são definidas como uma reação de luta ou fuga. Então, por que elas são chamadas assim, né? Porque todos os efeitos, todos os sintomas, eles estão diretamente voltados para o mecanismo de lutar ou fugir de um perigo, né? Gente, tipo um animalzinho mesmo, você tá no meio da selva, você tá correndo perigo, você vai lutar ou fugir do predador. Então, é muito importante, isso daqui eu vou frisar várias vezes ao longo do episódio. O principal objetivo número 1 da ansiedade é proteger o organismo, tá? É proteção. Então, o mecanismo que vai te proteger não é o mecanismo que vai te matar. Isso é muito importante. Então, quando os nossos ancestrais, né, eles viviam em caverna, era vital essa reação automática, assim, luta ou fuga, para que quando eles estivessem de frente ao perigo, eles fossem capazes de uma ação imediata, que é atacar ou fugir de um predador ou de uma ameaça. Mas nos dias de hoje, né, gente, a gente não tá vivendo na caverna, a gente não tá vivendo no meio da savana, mas o nosso cérebro, ele demorou milhões de anos para evoluir. Então, ele não evoluiu para entender a complexidade do mundo de hoje, mas esse mecanismo ainda se faz necessário nos dias de hoje. Imagine se você tá atravessando uma rua e de repente aparece um carro, né, em alta velocidade, não viu o sinal, enfim, e vem na sua direção, buzinando. Se você não sentisse nenhum grau de ansiedade, você seria morto. Então, mais provavelmente, né, quando você sentisse, opa, perigo, o carro tá vindo, buzinando, mais provavelmente a sua reação automática de luta ou fuga tomaria conta de você e você sairia correndo para sair do caminho, para ficar em segurança. Isso é mais um exemplo que, apesar de a gente não viver no mesmo ambiente lá das savanas, de predador, que era, meu Deus, sobrevivência, esse mecanismo ainda é importante hoje. Só que a ansiedade, ela tem um pulo do gato, gente. Quando o nosso cérebro identifica uma forma de perigo, pode ser uma forma de perigo agora ou pode ser uma forma de perigo antecipada. O cérebro, ele vai começar a enviar mensagens para uma
uma seção, assim, de nervos chamado sistema nervoso autônomo. E isso vai ser importante para a gente começar a entender a ansiedade. Esse sistema possui duas subseções, né? Que estão diretamente relacionadas ao controle dos níveis de energia do corpo e a sua preparação para a ação. Então, vamos tentar colocar aqui de forma simples. O sistema nervoso simpático é o sistema da luta ou fuga. Vamos lá, energia, vamos lá, batalhar e tudo mais, vamos fugir, que libera energia e coloca o corpo pronto para agir. Enquanto o parasimpático... Assim, estudando em psicologia, eu penso, parou. Olha como as psicólogas gravam as coisas, né? Enquanto o sistema parasimpático é o sistema de restauração, que traz o corpo ao seu estado normal. Então, a gente precisa de um que acelera. Gente, é que nem carro. Você tem acelerar e frear. Esses dois mecanismos são importantes para quando a gente pensa em ansiedade de vamos proteger, estamos seguros, vamos desacelerar. Então, um aspecto importante desse sistema nervoso simpático, que é o que te prepara para ação, ele tende a ser um sistema meio que tudo ou nada. E por que é importante a gente saber dessa informação? Porque quando ele é ativado, tudo vai ser acionado. Então, assim, eu não vou sentir um pouquinho de ansiedade, eu só vou sentir um sintoma de ansiedade. O meu corpo vai estar preparado para qualquer grau de perigo que vier, seja pequeno, médio ou alto. Então, uma vez que você ativa o seu sistema de ansiedade, ele é tudo ou nada. Portanto, que algumas vezes você fica, é pra tanto essa reação? Você apertou o botão, tudo ou nada. Ou você se prepara totalmente para o perigo, ou você não se prepara. Então, não existe isso, gente, de fiquem ansioso só sentir um sintoma. Normalmente, você vai sentir vários sintomas. E como é que o sistema nervoso simpático, né, o da ação, funciona, né? Ele libera umas substâncias químicas no organismo chamado adrenalina e noradrenalina. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar da adrenalina por aí, né? Essas substâncias, elas são usadas como mensageiras pelo sistema nervoso simpático para continuar a sua atividade, né? Te pôr em ação uma vez que você já começou a entrar em ação para lidar com o perigo. Elas frequentemente continuam e aumentam um certo período de tempo. Então, uma vez que a adrenalina tá lá, jorrei em cima de você, ela vai continuar ali no seu corpo e provavelmente ela pode até aumentar essa excitação, essa inquietação durante um período de tempo. Porque pensa assim, se você tem um predador que tá ali, você ter aquele choque inicial e depois ficar paradinho, não dá. Você tem que ter uma frequência ali de saída, situação de perigo e tudo mais até ir pra uma situação tranquila. E isso algumas vezes vai levar um tempo e por isso que é importante que essas substâncias químicas do nosso sangue, né, estejam ali por um tempo pra proteger a gente. E aí você tá me perguntando, tá bem, Ana, então quando eu tô estressado, quando eu me sinto ansioso, liga tudo, eu fico preparado pra ação, fica ali um tempo, então eu vou ficar ansioso um tempo, né, do tipo, ai, meu Deus, fiquei ansioso aqui, 5 minutinhos, beijo, tchau. Não é assim que funciona. Só que aí você vai me perguntar, tá bem, e como eu desligo isso daí? Como eu desligo o sistema nervoso simpático? Então, temos duas formas. Primeira, as substâncias que servem como mensageiras, né, adrenalina e noradrenalina, são de alguma forma destruídas pelas substâncias do corpo. Já estão ali um tempo, o corpo vai destruindo aos poucos e tudo mais. Ou a gente vai chamar o nosso freio, né? Que é a segunda forma, a gente vai chamar o sistema nervoso parasimpático, que geralmente ele vai ter o efeito oposto no nosso corpo. Então, quando a gente liga o sistema parasimpático, ele vai ficar ativado e ele vai restaurar a sensação de relaxamento. Assim, gente, é importante a gente pensar que quando o corpo ele entra nessa reação de luta ou fuga para te defender, em algum momento ele vai parar, porque é muito cansativo para o nosso corpo manter os sintomas de ansiedade para preparar a gente para ação. Porque tem que pensar, se a gente tivesse que ficar lutando o tempo inteiro, é muito cansativo. Então, em algum momento, esse sistema parasimpático vai entrar em ação e vai começar a relaxar o nosso corpo. Então, se algum dia você estiver sentindo ansiedade ou uma crise de ansiedade e pensar, nossa, os sintomas, a minha ansiedade, ela só vai aumentar e eu vou morrer. Não. Primeiro estudo, a ansiedade não mata. A gente já tá falando por aqui que é um sistema de proteção do corpo, então nunca vai matar a gente. E o corpo, gente, ele é bem perfeitinho, assim, ele é muito um equilíbrio, uma coisa equilibra a outra. Então, se a gente conseguir continuar sendo uma espiral que sempre cresce os sintomas de ansiedade, a gente sempre vai ficando com mais energia e com mais vontade de lutar e fugir, a ansiedade e os sintomas poderiam chegar a níveis prejudiciais para o nosso corpo e o nosso corpo não quer isso, porque, de novo, é um sistema de proteção. Então, ele vai ligar o sistema de paral do parasimpático antes que a gente se prejudique pelos sintomas de ansiedade. É meio que o sistema nervoso parasimpático, ele é um protetor, assim, embutido que a gente tem. Gente, já veio na fabricação, então não se preocupem de desenvolver isso. E é importante a gente ter em mente que, como é um sistema tudo ou nada de proteção, gente, uma vez que essas substâncias estão no nosso sangue, como eu falei, elas ficam um tempo. Por isso que, mesmo que o perigo já tenha passado, mesmo que a situação estressante já tenha passado, você já tá bem de novo, sei lá, digamos que você se estressou muito no trabalho. Você chega em casa e pensa, estou agora no conforto do meu lar, por que estou estressado? Porque as substâncias ainda estão meio que flutuando pelo seu sistema. O que é
natural, não tem perigo, não tem nenhum dano, mas você teve que ficar ativado ali durante muito tempo, porque muitas vezes pode ser perigoso pra você, um chefe não gostar de você ou ter demandas de um trabalho que você não tá entregando, e você corre risco de perder o emprego. Isso pra você é muito ameaçador. E aí, sistema de ansiedade, sistema de luta ou fuga ativado. E vai ficar um tempo com você. Por isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com os lugares que a gente frequenta, situações, a nossa rotina, os nossos cotidianos, porque quanto mais ativado a gente fica, mais tempo a gente fica com esse sistema ativado e com essas substâncias flutuando, e por isso que a gente fica meio elétrico, meio apreensivo, enfim. E pensando de um lado de biologia, né, como na selva não só você precisa de um tempo que eu falei, né, pra você ir pra um lugar seguro, você também muitas vezes pode estar ali lutando, né, pra sobreviver, e um predador, ele normalmente não ataca só uma vez. Ele vai estar caçando você, né? Então, ele vai te atacar mais de uma vez. Por isso que lá atrás, lá no tempo das cavernas, era muito útil a gente continuar ansioso, continuar apreensivo durante um tempinho depois de a gente sofrer um ataque ou tá passando por algum perigo. No mundo de hoje é desconfortável, mas tem a sua função lá de trás. E, gente, agora eu quero falar um pouquinho sobre sintomas de ansiedade, porque eu acho que quando a gente explica a função de cada sintoma, não sei, quando eu descobri por conta própria estudando ansiedade, entendendo a minha ansiedade, porque eu também sou uma pessoa ansiosa, nossa, pra mim foi muito importante. Por isso que eu queria trazer isso pra vocês. Porque quando o sistema, né, de luta ou fuga é ativado, que é o sistema nervoso simpático, ele produz muitos sintomas, muitas reações, né, físicas, que são as reações que a gente sente ansiedade e a gente sente desconforto. Uma delas é a aceleração do batimento cardíaco, que é também um aumento da força, né? Então, por que o nosso corpo acaba aumentando o batimento cardíaco, né? Porque isso é vital para a preparação da luta ou fuga. Que isso vai ajudar a gente a tornar o fluxo de sangue mais veloz e assim vai melhorar a distribuição de oxigênio nos nossos tecidos e a remoção de produtos inúteis assim nos nossos tecidos também. E é por isso que quando a gente se sente ansioso, a gente experimenta um batimento cardíaco mais acelerado, mais forte, típicos assim de quando a gente tá fazendo um exercício físico aeróbico assim mais intenso, porque é para preparar a gente para bombear mais sangue, porque seja você precisar correr para fugir, ou seja para você lutar, você precisa estar mais ativo. Além da aceleração do batimento cardíaco, também tem a mudança no fluxo de sangue. Então, o sangue, ele vai meio que sendo reduzido em algumas áreas do corpo, que não é tão essencial, né? Naquele momento que você precisa se proteger. Então, ele é direcionado para as partes que são mais essenciais, né? Onde tem a expansão dos vasos sanguíneos. Então, o fluxo de sangue, ele vai ficar mais reduzido na pele, nos dedos das mãos, nos pés. Não sei se algumas vezes as pessoas falam que você tá ansiosa e você tá meio pálida, assim, na cara, ou você sente a mão, é por causa disso. Vai ter um estreitamento dos vasos sanguíneos nessas áreas e uma expansão em outras áreas do seu corpo. E esse mecanismo, né, do nosso corpo de proteção, ele é útil, porque se a pessoa ela for atacada ou ferida de alguma forma, esse mecanismo vai impedir que você morra de hemorragia, de que comece a sair muito sangue nessas áreas, que são áreas mais expostas, são as extremidades, né, são mais sensíveis. Então, durante a ansiedade, a pele pode ficar pálida e aí você pode acabar sentindo frio nas mãos e nos pés e até mesmo pode sentir dormência ou formigamento nessas áreas, por conta desse estreitamento dos vasos sanguíneos. Por outro lado, o sangue ele vai ser direcionado para os músculos grandes, gente. Coxa, bíceps, o que ajuda o corpo para a preparação para ação. O corpo vai ter que agir para te proteger. Outro sintoma que é muito comum na ansiedade é o crescimento da velocidade e profundidade da respiração. E isso tem uma importância que é muito óbvia de defesa, né, pro nosso organismo. Como a gente está se preparando para ação, os nossos tecidos precisam de mais oxigênio para estarem preparados para ação. Então, gente, o que acontece? O corpo ele vai começar a encher a gente de ar para oxigenar mais. Então, o que eu já noto algumas vezes em pacientes, já notei em mim, né, quando eu ficava mais ansiosa, que a gente começa a ter uma respiração mais curta. Uma respiração curta, como é que é? Essa região do nosso peito começa a subir e descer mais rápido. O certo, a respiração que acalma a gente, que liga o outro sistema, que dá uma parada na nossa ansiedade, é a respiração que a gente respira profundo, que a gente vai pelo nariz, desce pelo peito, vai lá na barriga, sabe? Expande. Sabe aquela barriga de bebê que expande? E aí volta. Mas como a gente tá precisando ser rápido ali, né, o perigo tá acontecendo, essa região do peitoral vai onde vai ter a maior parte de bombear esse ar pra dentro. E o que acontece? O seu corpo começa a se preparar e começa a trazer mais oxigênio pra dentro. Só que nisso que você começa a trazer mais oxigênio pra dentro, começa a provocar uma sensação de falta de ar, de engasgar, de sufocar e até mesmo dores e pressão no peito. Então, muitas vezes tem pessoas que se sentem ansiosas e começam a sentir falta de ar, mas, gente, não é falta de ar, não, é excesso de ar. Por isso que sempre que eu ensino técnicas de respiração para os meus pacientes para lidar com a ansiedade, eu nunca falo para eles começarem colocando o ar para dentro. Eu sempre peço para eles começarem a colocar o ar para fora e o tempo que você fica colocando, porque tem aquele negócio, conta até 3, puxa para dentro, conta até 7, puxa para fora. Então, sempre fica mais tempo colocando o ar para fora do que colocando
colocando ar pra dentro. Porque se você tá com o seu sistema de luta ou fuga ativado, você provavelmente está já puxando muito ar pra dentro de você. E, gente, outro efeito colateral, né, dessa respiração que muda, né, é que pode acabar acontecendo uma redução real do fluxo de sangue pra cabeça também. Assim, é uma quantidade insignificante. Obviamente, de novo, não vai ter nenhum efeito colateral grave, nem nada. Mas produz sintomas que são desagradáveis de sentir. Assim, que pode incluir tontura, visão borrada, meio que uma confusão, assim, uma fuga da realidade, é quando você se sente distante da realidade, sensações de frios ou de calor também, né? Até essa questão de visão borrada, gente, ou de manchas, assim, você vendo, é porque também a pupila, ela dilata, né? Porque quando a nossa pupila dilata, ela aumenta o nosso campo de visão. Se o nosso campo de visão está aumentado, nós conseguimos ver mais os predadores, conseguimos ver mais o perigo. Só que isso pode vir com esses efeitos colaterais também. Então, você tá conseguindo ver que todos os sintomas de ansiedade, eles são feitos sob medida para te proteger de uma ameaça. E outra coisa que eu nunca tinha reparado, porque eu não tenho esses sintomas de ansiedade, mas eu achei muito inteligente também do nosso corpo, é que quando a gente ativa a reação de luta ou fuga, também tem um aumento na produção da transpiração. A gente sua mais. E isso tem uma função adaptativa importante também, porque isso vai tornar a pele mais escorregadia. E aí vai ficar mais difícil para um predador agarrar o nosso corpo. Outra coisa que também eu não tenho como sintoma, mas eu achei interessante trazer, pode ser que você tenha, né, quando você sente ansiedade, é uma redução na produção da saliva, gerando aquela sensação, sabe, de boca seca. E uma redução na atividade do sistema digestivo. Porque, gente, se você vai ter que lutar ou correr, o sistema digestivo não é a prioridade do seu corpo, né? E isso pode acabar produzindo náusea, uma sensação de peso, sabe? O estômago meio pesado, assim. Ou você também pode ter constipação ou diarreia. Então, vai afetar o seu sistema digestivo de alguma forma, a ansiedade. E, por fim, né, vários grupos de músculo do nosso corpo começam a se tensionar para a reação de fuga, né, de ação. E isso pode resultar em sintomas de tensão e muitas vezes se estendendo assim para dores e até tremores, assim, da gente sentir a gente meio tremendo, porque se a gente tá botando no nosso corpo todo esse nível de energia pra agir, a gente não age, gente, a gente tá com uma energia presa ali. Por isso que tem muitos pacientes que, para lidar com a ansiedade, eu sugiro também fazerem exercício físico. Exercício físico sempre, né, gente, para cuidar da saúde mental, mas principalmente para os ansiosos, aeróbico. Tem que ter o gasto dessa energia que o corpo tá sempre preparado pra soltar. E eu acho que vocês devem estar pensando, né, ouvindo tudo isso. Nossa, mas o quanto de energia se deve gastar no corpo pra botar tudo isso em ação? Porque tudo isso que eu tô descrevendo, gente, clicou um botão, foi, ativou tudo, tá tudo funcionando em pleno vapor. Acaba que essa ativação geral do metabolismo do corpo, gente, é muito cansativa. Então, quando a gente termina, a gente sai do luta ou fuga, a gente descansa, estamos seguros, não estamos mais ativados, geralmente a gente se sente muito cansado e esgotado. É muito comum de ver pessoas que são ansiosas, que sofrem com ansiedade crônica, serem pessoas que se descrevem como muito cansadas, porque, gente, a ansiedade consome a gente. E a gente tá vendo que, assim, biologicamente, é exaustivo estar ansioso o tempo inteiro. E um dos efeitos que eu também vejo da ansiedade que atrapalha muito tem que lembrar que uma vez que a gente começa a ficar ansioso, o nosso corpo, ele tá preparado pro perigo, mas ele também tá preparado para entender de onde o perigo tá vindo, né? Pra gente se proteger, a gente tem que saber sobre o que a gente tá enfrentando, né? Então, vai ter uma mudança imediata na nossa atenção para começar a pesquisar no ambiente ameaças em potencial. Por isso que passa a ser muito difícil, assim, muitas vezes você se concentrar em tarefas diárias quando alguém está ansioso. Pessoas ansiosas normalmente se queixam de ficarem facilmente distraídas durante o dia a dia, de não conseguirem se concentrar, terem problemas de memória, porque se você não presta atenção, você não consegue memorizar. Uma amiga minha, que é neuropsicóloga, ela sempre fala: a atenção é a porta para a casa da memória. Se você não abre a porta com atenção, você não entra na casa da memória. Não sei se faz sentido pra vocês, mas pra mim, quando ela explicou, fez muito sentido. Só que quando a nossa atenção, né, passa a ser pra o que tá causando ansiedade, o que tá sendo ameaçador pra gente, tem vezes que a gente vai estar num ambiente, gente, pra gente não é muito claro. Eu acho que eu dei o exemplo mais cedo no episódio, quando eu falei que uma demanda de um chefe, pra você pode te gerar muita ansiedade porque você tem medo de ficar desamparado, de ficar sem emprego, de ter que morar debaixo da ponte e ser demitido. Então, o fluxo muitas vezes de raciocínio é: o meu chefe me pediu, eu não vou conseguir entregar, não me sinto capaz. Aí, como eu não sou capaz, eu não vou conseguir entregar várias coisas. Meu chefe vai ficar chateado comigo, ele vai me demitir. Sendo que ele vai me demitir, eu não vou ter dinheiro pra me bancar. Talvez não vou ter dinheiro pra bancar minha família. E aí vamos morar todos debaixo da ponte. Você consegue ver de uma demanda do seu chefe virar vamos morar debaixo da ponte? Mas isso é importante da gente fazer essas associações, gente. Porque esse é o perigo real. E até a gente começar a racionalizar. Porque na hora de se proteger, gente, não necessariamente é racional.
é emocional. Só que quando a gente começa a rastrear o ambiente, a gente não tá muito consciente de quais são as ameaças, o que tá engatilhando, né? Porque muitos desses medos que a gente tem, né, a ansiedade, ela é filha do medo. Então, se a gente não entende o que gera medo na gente, a gente fica um pouco refém de não entender por que a gente tá sentindo as coisas. E quando a gente não entende, o nosso cérebro, ele vai racionalizar, ele vai dar sentido ao que tá acontecendo ali, ele vai ter alguma interpretação. E qual é o problema disso? Quando as pessoas elas não conseguem explicar o que elas estão sentindo, elas tendem a se culpar, a procurar o problema nelas mesmas. Então é meio tipo, se nada no externo está me deixando ansioso, então deve ter alguma coisa errada comigo. E aí o cérebro inventa a explicação de devo estar morrendo, devo estar perdendo o controle, vou ficar maluco. E eu acho que todo mundo que já teve uma crise já deve ter passado por esses pensamentos. Acaba que são pensamentos e conclusões totalmente erradas, gente, porque do começo ao fim do episódio eu falei que a função primordial, a mais importante da ansiedade é a reação de luta ou fuga para proteger a gente, não prejudicar. Por isso que esses pensamentos, eles são compreensíveis em certo grau, porque o cérebro tá tentando e o corpo tá tentando te proteger, mas se proteger de si mesmo é que a gente tem que começar a tomar cuidado, né? Quando a gente começa a ser o foco da nossa ansiedade. E eu não vou mais alongar muito, porque eu falei que eu não ia entrar muito em crise de ansiedade e ataque do pânico. Se vocês quiserem um episódio sobre isso, deixem até aqui comentados. Mas eu queria deixar uma palhinha aqui pra vocês, que normalmente pessoas que experimentam ataque do pânico ou crise de ansiedade, normalmente é essa função delas acharem que o problema são elas. E aí elas começam a ter medo das próprias reações de luta ou fuga, dos próprios sintomas de ansiedade no corpo, achando que eles podem ser prejudiciais. Então, gente, se vocês ouviram até aqui o episódio, vocês gostaram de saber toda essa parte de ansiedade, eu sei que foi um pouco mais técnico, mas é a forma como eu explico ansiedade para os meus pacientes, para a gente começar a trabalhar ansiedade. Eu adoro atender a demanda de ansiedade, até porque eu mesma sou ansiosa. Ler esse texto na época da faculdade ainda, para mim foi muito importante para entender a minha ansiedade e entender como eu ia explicar a ansiedade para os meus pacientes. Então, se você chegou até aqui o final do podcast, eu vou pedir muito, muito, muito para você classificar o podcast com 5 estrelinhas, porque, gente, me ajuda demais mesmo. Faz total diferença pra mim. Vou pedir também pra você seguir aqui o podcast, ativar o sininho pra você não perder nenhum episódio novo quando eu lançar. E eu também vou te deixar um convite pra você enviar esse episódio pra alguém que tá sofrendo de ansiedade, pra alguém que quer se conhecer mais, entender melhor do que funciona a ansiedade, porque eu acho que é muito importante a gente entender o básico pra gente começar a ter essa conversa sobre ansiedade. Se você também quiser passar por um processo de se conhecer, entender os seus gatilhos, eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link pra, se vocês quiserem procurar uma sessão de terapia comigo. Se eu não puder atender vocês, eu sempre vou estar encaminhando vocês pra alguém da minha equipe. Também vou deixar o convite para, se vocês quiserem entrar no nosso canal no WhatsApp, para vocês receberem sempre novidades, de vez em quando tem spoilers, de vez em quando tem material extra, ou se vocês quiserem entrar na nossa comunidade, que é o Clube dos Reflexivos, vai estar tudo aqui na descrição. Vocês também podem me seguir no meu Instagram, que é o @AnaTeresaCavalcante, Teresa com H, Cavalcante com I, que lá eu posto coisinhas para vocês continuarem me acompanhando também fora desse ambiente aqui do podcast. E se a gente fosse escolher um emoji aqui para hoje, gente, para o nosso episódio de ansiedade? Eu já falei em um dos episódios aqui que a gente já tem, eu digo, de ansiedade, que eu sempre vejo ansiedade como uma explosão. Deixa eu ver aqui um emoji. Gente, vamos botar um emoji de vulcão? Eu não lembro agora. Olha aí a memória da ansiosa. Eu não lembro direito agora quais foram os que a gente já colocou em relação à explosão. Eu acho que um vulcão, com certeza, eu ainda não coloquei. Então, gente, se vocês se identificaram, gostaram, comentem um vulcão pra eu saber que vocês aqui gostaram e gostam aqui do Mente Reflexiva, tá bem? Um beijo e até o próximo episódio.